Olá pessoal do segundo ano de contabilidade. Enquanto a gente finaliza a correção das provas, daremos continuidade à matéria e a gente tratará no próximo slide da DMPL. Ok? Vamos lá? Bem, então a DMPL, como está dito aí, é um relatório contábil que visa evidenciar todas as ocorrências no grupo do as variações e ocorrências no grupo do patrimônio líquido. Vamos lembrar que a gente já viu a DLPA, que é a demonstração dos lucros e prejuízos acumulados. Então a DMPL, a ideia dela é abranger a DLPA. Ok? A Lei 6.404/76, ela não definiu o modelo que deve ser seguido para que a empresa emita a DMPL. Porém, ela determina que, pelo menos, a DMPL deve abordar as mesmas informações contidas na DLPA. Tanto que a DMPL, embora seja esse estudo mais amplo do patrimônio, ela é uma demonstração que sequer é obrigatória. Ok? Porém, a empresa que faz a DMPL não precisa fazer a DLPA, porque a DLPA, em tese, está inserida dentro da DMPL. Então, aí, como eu acabei de dizer, a empresa que faz a DMPL está obrigada a fazer a DLPA. A gente vai ver isso, nós temos um formulário da DMPL ao final da apresentação, lá vai ficar claro isso. O importante também, a gente vai ver que a DMPL é uma demonstração extensa, tem várias linhas para chegar até 21 linhas. É claro que aqui eu estou condensando para, a gente não vai usar todas as contas. Então os valores da DMPL devem ser os mesmos, que a gente vai ver que ela tem que constar, quando nós fechamos o balanço patrimonial, a DMPL tem que bater exatamente com o valor do patrimônio líquido. Então aquele grupo do patrimônio líquido, ele vai ser a prova real de que a sua DMPL está correta. Então, para a gente lembrar, né, nós temos aqui o figura e balanço patrimonial, e é isso que eu disse. Nós temos a DLPA, ela estava aqui dentro do patrimônio, e tratava basicamente do lucro e do prejuízo, né, do lucro acumulado, se tivesse prejuízo, e das reservas. E a gente tinha também os dividendos. A DLPA, ela amplia esse horizonte aqui, né? Então vejam que além do lucro e das reservas, e aí tanto de lucros quanto de capital, se vocês lembrarem, inclusive na prova, na atividade da DLPA, eu já dava a conta de capital. Para a DLPA não tinha sentido, mas agora para a DMPL vai fazer todo sentido, porque nós temos que trabalhar com o capital e os aumentos dentro da DMPL. Temos aqui ainda ações em tesouraria, que é quando a própria empresa compra a ação dela. Isso aí, no lançamento seria tira o dinheiro do caixa e compra as ações. Então ela aqui, ela entra sinal contrário no passivo, né, que seria débito de ações em tesouraria, por isso aqui entre parênteses, e o crédito seria do caixa, né, porque o dinheiro saindo do caixa que compra as ações. Então é interessante, né, a própria empresa pode, e aí tem alguns motivos, né, não cabe aqui a gente dizer, mas fica aberto aí, se quiserem aprofundar, a gente aprofunda depois isso. E temos ainda ajustes de avaliação patrimonial. A gente vai ver isso também, a questão do preço justo, que você pode ter um ativo melhor valorizado do que ele está no balanço pelo preço de custo, assim como também uma dívida do passivo pode também ter um valor mais justo do que o que está registrado a preço de custo também, tá? Mas são situações mais avançadas e que talvez a gente, até por questão do tempo, a gente não entre nisso, tá bom? Mas o importante é dizer que do grupo do patrimônio líquido, da DMPL, eu tenho todo o conjunto, então é isso aqui que eu disse lá atrás. Se eu estiver fechando o balanço, na hora em que eu tiver aqui o saldo aqui do patrimônio líquido, ele deverá ser exatamente o mesmo que constará lá no final da DMPL, tá bom? Pessoal, como eu disse, essa demonstração ela é bem grande, tá? Então, assim, eu dei uma resumida aí, vou explicar para vocês mais ou menos como funciona a DMPL.
Mas eu vou dizer para vocês que nós temos aí também no nosso livro de básica, nós temos um modelo dela lá. Então quem quiser dar uma olhada, uma visualização melhor da DMPL, nós temos na página 367. Então na página 367 do livro de básica, nós temos aí um exemplo das mutações do patrimônio líquido, tá bom? Então tá aqui, ó, o livro de básica. Acho que não sei, a imagem tá meio ruim, mas deixa eu mostrar para vocês aqui, ó, exatamente o nosso livro aqui que a gente usa, tá bom? Então vamos lá. Vejam só aqui, ó, eu acompanho aqui com o mouse, que a DMPL ela começa exatamente com o saldo anterior, ó, tá vendo? Saldo em 31/12 eu chamei de X1, então eu teria aqui os saldos iniciais, capital social, conta capital, a primeira conta que tem numa empresa, então teria saldo. Aqui eu teria outra coluna para reserva de capital, reserva de lucros, que nós já conhecemos, lucros a destinar, que também já conhecemos, né? Todo o que eu apuro de lucro e fica para destinação. Eu posso ter prejuízo acumulado, que ele vai ser compensado com o lucro que houver no outro exercício. Acabamos de falar lá atrás, eu posso ter ações de tesouraria e posso ter ajustes de avaliação patrimonial, tá? E aí isso me dá o total. Então assim, eu vou ter o total das linhas na horizontal e depois eu vou ter o total das colunas. Então vejam aqui, ó, que para todos esses componentes aqui, capital, reserva de capital, reserva de lucros, lucros a destinar, prejuízo acumulado, ações de tesouraria, ajuste de avaliação patrimonial, eu vou ter aqui, ó, os registros, ó. Então, por exemplo, em capital social, vamos imaginar que eu tenho um saldo inicial, e aí eu tenho que saber se eu tive movimentação. Ele fala aqui, ó, aumento do capital. Se foi em reservas, eu posso usar a reserva de lucro para aumentar o capital também, ou se foi em dinheiro, né? O sócio foi lá e colocou mais dinheiro na conta. Então eu teria que lançar isso aqui, ó, ok? E aí eu teria que seguir, ó, então, a coluna do capital, por exemplo, ó, aqui eu tenho ajustes de exercícios anteriores, que não tem nada a ver com capital. Por quê? Isso aqui tem a ver com lucros, tá? Então eu não entraria aqui, ó. Lucro ou prejuízo do exercício, também não tem a ver com isso, eu entraria aqui na coluna do lucro a destinar. Então é isso que a gente vai ver, não se preocupem ainda, nós vamos fazer uma prática, só estou aqui colocando para vocês como é que funciona a DMPL, tá? Então aqui, do capital voltando, ó, eu chegaria com o saldo inicial, o que aconteceu de movimentação do patrimônio, se aconteceu, chegaria aqui, ó, partindo do saldo inicial em X1, chegaria em X2 com um novo saldo. Então, pessoal, seria isso. Então, simplesmente isso. A mesma coisa que eu fiz de lançamentos, aquilo que está lá no meu balanço patrimonial, ele tem que estar expresso aqui. Isso funciona igualzinho. O balanço patrimonial, que todos os lançamentos vão para o balanço, ele funciona que nem a DRE, que tudo que acontece na porção do resultado vai para a demonstração do resultado do exercício. Ele funciona que nem a DLPA, que vocês viram, que toda a movimentação do razoamento do lucro vai para a DLPA. E aqui seria também, se houve uma movimentação do capital, ele tem que aparecer aqui. A movimentação do lucro vai aparecer aqui. Se eu comprei ações, tem que aparecer aqui, senão o saldo também não bate. E vejam aqui que eu repito de novo tudo, né? De X1 para X2, depois de X2 para X3. Por quê? Porque as demonstrações contábeis, via de regra, elas são feitas de 2 períodos justamente para comparação, tá bom? Então, como essa aqui tem muita coluna, ela é apresentada dessa forma. Então, parece grande, mas a gente vai ver que também não é desse jeito. Obviamente, depende do que cada empresa faz de operação, mas aqui vocês vão ver que eu vou utilizar, inclusive, o exemplo que eu já dei do exercício resolvido da atividade 3, e até o que vocês já fizeram na prova, que tem capital, com a mesma atividade que eu dei da DLPA, nós vamos conseguir fazer a DMPL, ok? E aí, se eu tivesse outro exercício, mesma coisa. O que aconteceu de X2 para X3. Tá? Se eu tive reserva de capital, chegando na reserva de capital, eu posso aumentar o capital, né, incorporar, e esses valores ficam variando de coluna, depende do que aconteça. Se eu tiver, por exemplo, reserva de lucros aqui, ó, nós fizemos uma DLPA,
tiver reserva de lucros, eu posso ter uma reversão, olha só que interessante. Se eu tiver aqui uma reserva de lucros e reverter a reserva, eu tenho aqui, ó, nessa linha aqui, ó. Por quê? É a linha da reversão de reserva. Então eu vou lá na reserva de lucros, vamos supor que desse aqui 10 mil, vou reverter todinho. Então aqui nessa linha eu colocaria menos 10 mil. Por quê? Porque eu estou tirando da reserva de lucros e estou mandando para lucros a destinar. Tá? E assim por diante. E aí discriminaria a reserva legal, reserva de investimento, dividendos. E a gente vai ver o seguinte, que quando eu tiver os saldos nessa linha aqui, ó, os saldos de 31/12 do X2, todo ele aqui das linhas, vai bater, ó, quando cruzar com o saldo dessa aqui, ó. Então, na hora que eu somar a coluna, vai dar o total, que tem que bater exatamente também com o total da linha. Certo? Pessoal, parece complicado, mas não é. Então, o próximo vídeo vai ser justamente a prática de DLPA com base na atividade que nós fizemos. Tá? Ou, desculpe, a prática de NPL com base na atividade de DLPA que nós fizemos. Tá bom? Valeu, galera. Por hoje é só, nesse momento. Não sei se por hoje, né? Nesse vídeo é só. E aí, só parafraseando aí que vocês gostam, contabilidade sempre exige concentração. Tá bom? Não esqueçam, até a próxima. Tchau, pessoal.